paz do Senhor Jesus, tudo bem? Estamos aqui para mais um momento de reflexão bíblica no livro de Esther. E hoje nós vamos meditar no último capítulo, o capítulo 10, que tem apenas 3 versículos. E eles dizem assim: depois disso, pôs o rei Assuero tributo sobre a terra e sobre as ilhas do mar, e todas as obras do seu poder, e do seu valor, e a declaração da grandeza de Mardoqueu, a quem o rei engrandeceu. Porventura, não estão escritos no livro das crônicas dos reis da Média e da Pérsia? Porque o judeu Mardoqueu foi o segundo depois do rei Assuero, e grande para com os judeus, e agradável para com a multidão dos seus irmãos, procurando o bem de todo o seu povo, e trabalhando pela prosperidade de toda a sua nação. Amém? Meus queridos, chegamos no último capítulo do livro de Esther. E o que nós vemos nesse minúsculo capítulo é que aqui traz-se um registro importante. Primeiro, é comum nós vermos o registro de que aquilo que o rei faz fica registrado, anotado em um livro de crônicas. E foi isso uma razão pela qual Deus começa a honrar Mardoqueu. Ele procurou ali no livro das crônicas que dizia a respeito ao rei. Ele encontrou que lá Mardoqueu foi alguém que denunciou uma trama contra a vida do rei. E isso então culminou na morte daqueles dois que haviam se levantado contra o rei. Agora nós vemos aqui que o texto vai nos mostrar que o rei, ele engrandeceu a Mardoqueu, e Mardoqueu foi o segundo depois do rei. Ou seja, só tinha o rei e depois era Mardoqueu no reino, aqueles que tinham aí a maior autoridade no governo. Agora, diferente daquilo que falamos na reflexão passada, vejamos que, olha como é que Mardoqueu, ele fazia o seu trabalho. O texto diz que Mardoqueu, ele era grande para com os judeus, era agradável para com a multidão dos seus irmãos, ele procurava o bem do seu povo, ele trabalhava pelo bem da sua nação. Qual era a sua nação? O povo judeu? Poderia ser, mas se ele estava estabelecido como uma autoridade política, certamente ele estava trabalhando também para o bem daquela nação a qual ele estava inserido. Porque imagine só se Mardoqueu era um homem que tinha a confiança do rei, ele iria trabalhar pela nação de Israel, pelo povo de Israel, e iria então fazer com que o seu governo fosse prejudicado. Certamente ele perderia aí diante do rei aquilo que ele tinha alcançado, que era a confiança. Mas nós vamos perceber que o propósito que está no coração de Mardoqueu não é um propósito egoísta como o de Amã, pois olha só para esse texto e para aquele que acontece quando Amã ele vai preparar a forca para matar Mardoqueu. Ele diz: olha, eu tenho 10 filhos, eu tenho uma posição honrada diante do rei, mas tudo isso não me vale por nada, porque Mardoqueu, o judeu, não se prostra diante de mim. Ou seja, tudo isso que Mardoqueu tinha estava nas mãos de Amã. Ele dizia: nada disso tem valor para mim, porque eu não vejo ali o povo judeu me honrando. Ei, nós percebemos então que o que está em nosso coração vai determinar as nossas atitudes, as nossas ações. E nós vimos já o fim que chegou aqui a Amã, mas qual será o fim de Mardoqueu? Mardoqueu estava sendo honrado. Honrado porque, ao contrário
né, a ação dele era de bem, tanto para com o rei, demonstrado quando ele denunciou o mal contra o rei, quanto agora o texto nos revela que a sua ação era, né, grande para com os judeus, agradável para com a multidão dos seus irmãos, e ele procurava o bem do povo, procurava o bem do povo. Não era o seu próprio bem, não era ser egoísta, não era procurar fazer aquilo que iria, né, levantar um holofote para a sua vida, não. A sua ação era fazer o bem para o povo. Assim, nós percebemos que conclui-se então o livro de Esther, mostrando que o bem sempre vence o mal. Ainda que possa parecer que em algum momento o mal esteja vencendo, essas vitórias que o mal tem, ela não prosperará. E no final, o bem vai vencer. Ei, não se iluda com aqueles que se levantam para fazer o mal, né? Os seus momentos de glória serão poucos e passageiros, mas aqueles que estão firmes no Senhor, que têm um coração voltado para agradar a Deus, a Bíblia nos diz que estes permanecem para sempre, porque eles estão fundados e estabelecidos no Deus que é eterno, que tem vitória para aqueles que nos confiam. Obrigado pela sua companhia, por estar conosco em mais este livro, e na próxima reflexão nós vamos entrar em uma história de muita dor, de muito sofrimento, mas de muita fidelidade. Amém? Eu espero você lá. Um grande abraço.